Queridos, quero compartilhar uma palavra com vocês muito poderosa hoje, algo que o Senhor tem ministrado no meu espírito e na verdade tenho sido impactado com algumas coisas. Eu acredito que Deus está movendo algo novo sobre nós e sobre a nossa igreja, diga amém. E esse algo novo não é algo que, novidades que talvez possa ser gerado por uma teologia, possa ser gerado pela vontade de um pastor. É algo novo do céu que Ele está querendo derramar sobre nós. E esse algo novo do céu, Ele vai trazer coisas impactantes para o nosso território. E cada um no seu perfil, cada um na sua característica. Igreja, eu quero te dizer nessa noite, entenda os processos, entenda os ministérios, entenda quem você é. Porque enquanto você não entender quem você é, não entender os ministérios que Deus designou, não entender os processos que Ele tem para que nós chegamos nos lugares, você sempre vai ficar naquela vida, perdoa a expressão, mas aquela vida de um crente pedinte. Sabe, aquele que está sempre querendo alguma coisa. E não interessa o lugar que tu pisar, onde você for, você sempre vai ficar assim: ai Deus, me enche, me dá mais. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, e queridos, eu quero dizer para vocês algo poderoso para começar esse momento. Tudo que você precisa já foi entregue em Cristo Jesus, diga amém. Está lá em Efésios capítulo 1. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Não tem nada que você precisa pedir para Ele que Ele já não tenha conseguido na cruz do Calvário, diga amém. Tudo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Daí você vai dizer assim: mas pastor, as bênçãos são espirituais. E eu preciso de bênçãos físicas. Eu preciso de coisa que aconteça agora. Eu preciso de coisas que transforme eu aqui nessa terra, nesse tempo. É que o detalhe é que a nossa cabeça está tão condicionada a isso, que nós não conseguimos entender o que nós somos. Porque Jesus não veio aqui para salvar o teu físico. Jesus veio aqui para salvar o teu espírito, para salvar a tua alma, para mudar você de identidade. Então quer dizer, pastor, que Ele não está nem aí para o nosso físico? Muito pelo contrário. É que você está preso numa visão física e natural e não consegue compreender que o que Ele tem para você é espiritual. Hoje é dia de ceia. Nós comemos o pão que simboliza o quê? O que o pão simboliza? Corpo de quem? De Cristo. E o suco de uva? O sangue de quem? Você acha que somos canibais? Que estamos comendo aqui pedaço de carne no sentido de pão? Não, ele está falando de alimentos espirituais. Alimento espiritual. E quando nós entendemos o que é o alimento espiritual, nós começamos a entender do que Deus quer nos prover, no que Ele quer fazer em nós. E hoje eu fui impactado com uma palavra. Coloca para nós ali. Eu não vou pregar o que eu preguei ontem, mas só vou mostrar algo para você que vai começar a virar as chaves que ainda faltam aí na sua vida. Nós falamos muito sobre o reino de Deus, mas nós nunca pensamos nesse texto. Romanos 14, 17. Olha o que diz Romanos 14, 17. Olha o que está dizendo ali, ó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus tem 3 pilares. O primeiro dele, justiça. Se tu não entende que o reino de Deus é justiça, você não entende o reino de Deus. E o que é a justiça que ele está falando aqui? Nós vamos entrar nos tribunais celestiais. São resoluções do céu na terra. Segunda coisa, paz. A paz é aquilo que ele preenche, é a shalom, a completude de uma vida próspera em todos os aspectos. E só pode ser próspero quem já sofreu a mudança pela justiça de Cristo. Senão não vai ser. E a justiça de Cristo envolve também retidão. Não é o que você consegue por justiça, é aquilo que Ele já fez por você. Lá em Efésios, que nós acabamos de dizer, tudo está concedido por Ele. O problema nosso é que a nossa mentalidade continua presa a esse mundo. A nossa conduta, nossas ações, nosso comportamento continua preso a esse mundo. E os nossos pensamentos. E no momento que nós transicionarmos isso, que é o que Paulo apela em todo o texto dele, mude sua mente, mude sua forma de pensar, mude o teu pensamento, nós vamos entrar naquilo que é espiritual. E aí vai haver uma mudança tremenda na nossa vida. E olha só, isso é uma questão de identidade para começar. A palavra que eu quero falar hoje é o Espírito que dá vida. Então, se você compreender que é o Espírito que dá vida, as demais coisas
não vai preocupar mais você. Só que nós não conseguimos compreender que nós somos espirituais nesse sentido. Olha o que diz lá João 6,63. João 6,63. E eu fiquei impactado com essa palavra. Diz assim: o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. João 6,63, se tiver: o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Essa mesmo, o Espírito que dá vida, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Quando eu estava lendo isso aí hoje, deu um estalo na mente, porque nós não conseguimos entender muitas coisas. E essa semana eu estava estudando, nós fizemos o último café com o pastor, falamos a respeito de cura no Tribunal Celestial. E aí você fica dizendo: pastor, que história é essa de cura no Tribunal Celestial? Queridos, vocês não têm o tempo para ficar sentado ouvindo o que eu tenho para dizer a respeito do que o Senhor tem ministrado no meu coração sobre isso. Mas existem coisas que Deus quer fazer no nosso espírito e quer fazer no nosso corpo, mas nós não conseguimos compreender. Então, quando fala em cura sobre tribunais, é que existem coisas que você não vai ser curado enquanto não tiver resolvido ações que estão demandando contra você, altares que foram construídos, problemas que estão acontecendo. Você já deve ter participado. Eu, desde que comecei, faz 2 anos que eu estou me envolvendo nessa busca, um pouquinho mais de 2, mas assim, intensamente 2 anos, nessa busca a respeito dos dons espirituais, das coisas do entendimento, lembrando que o meu chamado é mestre. O ministério que Cristo me deu foi mestre. Não sou profeta, não vão me ver como fazendo que nem profeta faz. Não sou evangelista também, você não vai ver eu fazendo como um evangelista trabalha. Não sou pastor, apesar de exercer, sou pastor e mestre, mas a ênfase, você não vai ver ações pastorais da minha parte. Eu sou isso aqui, ensino, pronto. E a unção que sai de mim é pelo ensino. Tu vai ser curado pelo ensino, diga amém. Porque o conhecimento é que liberta, você vai ser liberto pelo ensino. Você vai ser curado pelo ensino. Então, no momento que eu falar uma palavra aqui, quando tiver a unção que sair da minha boca, de repente, se tu tem um problema, vai estar lá e vai acontecer ali. Eu não preciso botar a mão na cabeça e dizer: eis que te digo alguma coisa, porque o Deus move por mim de formas diferentes. Porque a unção que Ele ministra através de um evangelista vai precisar do toque. A unção que Ele ministra através de outras pessoas vai precisar do toque. Dons de cura, enfim. Agora, a unção que Ele ministra através da minha vida, basta uma palavra e a coisa está resolvida. Quando Jesus curou com uma palavra só, Ele não curou com nenhum dos outros dons. Não foi dom de cura, foi a palavra. E todo aquele que libera a palavra está falando de mestre, está falando de ensino. O rabi, o mestre, curou aquele: basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Eu quero dizer para você: basta uma palavra e as coisas podem mudar na sua vida. Amém? E olha só, voltando nessa dimensão do Espírito, então, aqui, nós temos que entender exatamente isso. Você não está aqui na igreja porque você é um consumidor. Eu sentei aqui porque hoje eu quero consumir uma bênção, eu preciso de algo do Senhor. Não, é totalmente diferente. Você está aqui porque você veio adorar aquele que era, aquele que vive, o Todo-Poderoso, aquele que vai voltar. Você está aqui sentado porque você ama Jesus, ponto. O restante é tudo consequência da sua vida com Ele. O restante é tudo consequência da sua vida com Ele. Você não está aqui como um consumidor. O que Deus vai fazer hoje? Expectativas nós geramos, porque onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E a liberdade, Ele faz o que Ele quiser. Amém? E é isso que nós temos como um entendimento. Mas agora eu quero que você olhe bem para esse texto de novo. É o Espírito que dá vida. É o Espírito que dá vida. Quando Deus começou todas as coisas, Ele fez um boneco de barro e Ele sopra no interior do homem. De dentro dele, o Espírito dele, Ruach, forma um ser chamado alma, que nós somos uma alma vivente. E dentro dessa alma, que é da palavra hebraica nefesh, se tornou vida. Nós nos tornamos vida com o sopro de Deus. E estávamos num corpo, que era aquele corpo de barro que Deus fez. Preste atenção nisso. Só que esse corpo de barro do início, do princípio, não é o corpo que você vive hoje. Adão não era como você é. Adão, ele tinha um corpo glorificado. Como assim, pastor?
Um corpo sem pecado. Adão tinha um vasto terreno, uma vasta área para cuidar. Lembra disso? E essa vasta área para cuidar, nenhum ser humano conseguiria guardar, que a ordem era cultivar. Cultivar o que é? Cultivo não é lavrar e plantar alguma coisa. Era cuidar. Cultivo é cuidar daquilo que foi te dado. Adão cuidava das árvores todas do jardim e desfrutava de tudo que tinha. E também Adão guardava todo o território onde ele estava. Vamos pensar, e o território era grande. Ele não conseguiria fazer isso com o corpo que você tem, porque chegaria no final do dia e ele estaria esgotado. Ele não conseguiria fazer isso. O que havia nele era um corpo glorificado. Que corpo glorificado é esse? É um corpo com a glória de Deus. É um corpo que não está na dimensão física, terrena e natural no qual você vive. Está entendendo a palavra até aqui? Nós temos um corpo natural. Está sentindo aí? Está todo mundo aí, né? Ninguém é um espírito aí, né? Que eu saiba. Tá? É natural, é físico, é limitado. Esse corpo é assim. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Por causa do pecado de Adão nos tornamos assim. Todos nós morremos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não somos livres da morte porque aceitamos Cristo. Não quer dizer que não podemos. Elias foi. Enoque também. Mas o que eu quero dizer para você é que esse corpo está fadado a envelhecer e morrer. Só que há princípios com a vida de Deus que contrariam aquilo que você estudou, aprendeu e sabe até hoje. Preste atenção nessa palavra. Você precisa entender o que se trata dessa parte física e espiritual que Deus quer agir em nós. Nós somos seres humanos. Agora, a partir da vida de Cristo, é o texto que começa a acontecer aqui. O Espírito quem dá vida. O Espírito é quem dá a vida. 1 Coríntios 15:45 vai dizer que Cristo se tornou Espírito vivificante. Não sei se vai colocar ali. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é Espírito vivificante. Aquele que traz vida. Volta lá para o 63. O Espírito é que dá vida. Jesus se fez carne aqui nessa terra, João 1,14 fala sobre isso, para que pudesse viver a vida que você vive. Ele foi homem exatamente como você foi, para cumprir um propósito de Deus, de trazer a salvação para nós. Era necessário que um homem morresse no teu lugar, porque você não teria condições. Só que sem pecado, nós já estávamos no pecado. Ele veio, viveu sem pecado, morreu, verteu o seu sangue para que nós pudéssemos entrar na vida. Ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está escrito lá em João 1,29. Então o que acontece? Ele é o Cordeiro que se fez sacrifício para que você e eu não precisássemos fazer. Até aqui tudo bem? Tudo entendido? Esse é o poder da cruz no aspecto salvífico, na salvação. E olha o que diz a Bíblia: pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A cruz salvou você? Sim ou não? Sim. Teve algum preço? Você pagou? Não. Quem pagou? O sangue de Jesus. Amém? Para nós veio de graça. Tá, mas você percebeu que não tem mais nenhum texto falando sobre graça além desse? A graça é salvífica. A graça de Deus, o alcance da graça de Deus é para a tua salvação. E eu não estou diminuindo, isso é grandioso demais. Porque sem a graça de Deus na salvação, nós não conseguiríamos ser salvos, não haveria como se reconciliar com Deus. Entretanto, as demais coisas, como é que ficam? Vai ser de graça? Não. Não entramos no reino de graça? Não. Não reinamos com Cristo de graça? Não tem como, porque reino não é salvação. Reino é uma manifestação de Cristo na terra para governo. E só vai governar com Ele quem se habilitar para isso, quem se esforçar para isso. É necessário esforço, sim, e é necessário também ações, é necessário obras, não para ser salvo. Você precisa fazer coisas em Cristo, na vida de Cristo, com a vida de Cristo em você, para poder reinar com Ele. Já não é graça. E agora deixa eu te perguntar: cura é graça ou é esforço? Quem acha que é graça, levanta a mão.
Pode baixar. Quem acha que é esforço, levanta a mão. Ok, deixa eu te explicar. Viu como a coisa complica? É só dar uma apertadinha que a coisa complica. De graça recebeste, de graça dai. Está falando a respeito do quê? Curas. De graça recebeste, de graça dai. Porque a cura é dom. É dom de Deus dado aos homens. Porque eu posso curar alguém? Não. Você pode curar alguém? Não. Quem cura? A vida de Cristo em nós. É através da vida de Cristo que nós curamos. Agora, o que eu quero dizer para você? É o Espírito que dá vida. A vida de Cristo, João 10, parte B, diz assim, a primeira parte vai dizer, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância não é um aspecto espiritual, não é um aspecto apenas, né? Não é uma fala bonita, motivacional da Bíblia. Vida em abundância, dizendo assim, ó, vida plena, vida cheia, a minha vida em você. Agora vamos relembrar aqui. Jesus nessa terra, quantas vezes ele teve acamado aqui? Me dá uma passagem que Jesus estava enfermo. E foram os discípulos orar por Jesus que estava enfermo. Tá. Por que ele não estava enfermo? Por que ele nunca ficou enfermo? Daí você vem na tua cabeça direto, preste atenção. Porque ele era Deus? Não. Filipenses capítulo 2, ele abriu mão das suas prerrogativas divinas. Ele era homem igual a você. Quem é o nosso modelo? Nós estamos aqui numa visão que nós falamos que nós somos visão celular no modelo dos 12. O modelo dos 12 quer dizer quem era o modelo dos 12 homens que andavam com Jesus. Jesus. Então o nosso modelo é Cristo. Se Jesus nunca adoeceu, não olha para mim e nem olha para o irmão no lado. Só faço a pergunta para você. Por que tu adoece? Não estamos seguindo o modelo de Jesus. E aí, queridos, eu não quero botar crise na tua cabeça. Preste atenção. Preste atenção, a coisa é muito espiritual. É o Espírito que dá vida. Que Espírito? O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito que habita em você. É Ele que dá vida. Cristo, Ele se tornou um Espírito vivificante. Ele, a partir de agora, dá vida. Que vida é essa? A vida abundante. Que vida abundante é essa? É aquela que eu e você podemos obter a partir do momento que cremos nele, mas vivemos nele. O que eu perguntei de graça e sobre esforço? É que para entendermos isso, há um esforço. Romanos 12 diz para você mudar a sua mente, versículo 1. Transformar, renovar a tua mente. E hoje eu vou bater forte em algumas situações aqui, queridos. Porque é coisa que está batendo em mim. Nós temos que mudar a nossa mente. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico ou racional. E não vos amoldeis a esse sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Renove a vossa mente, pense diferente, pense de uma forma diferente. Agora preste atenção, quem está vindo na quarta-feira aqui, vai lembrar que no último estudo que nós fizemos, falamos a respeito de corpo, alma e espírito. E nós precisamos entrar nessa dimensão de entendimento. Volta lá para o 63 do capítulo 6, por favor. Olha só, desde que Deus soprou o Espírito em Adão, toda vida que nasce é um sopro de Deus, diga amém. Toda vida que nasce é um sopro de Deus, não existe erro. A partir de então, toda vida. Mas você pode pensar, mas foi uma questão violenta, foi uma catástrofe, foi algo assim, foi uma gravidez não planejada. Não importa o que for, nenhuma vida vem à existência sem ser pelo sopro de Deus. O diabo não dá vida. Toda vida é um sopro de Deus. Amém? Todos. E quando Deus sopra a vida, por isso que o aborto é tão terrível, queridos. O aborto é terrível, porque você está matando algo que Deus gerou. Para quem não é espiritual, isso não faz sentido algum. Mas para quem é espiritual, você entende que você está matando prematuramente uma vida que Deus colocou à existência. E quem mata uma vida é assassino. E se você só lê lá a listinha de quem não reina, assassino não reina. Ai, pastor, essa doeu. É exato. Aqueles que apoiam o aborto, aqueles que praticam o aborto, praticaram o aborto, não reinarão com Cristo. Olha que terrível isso. Mas tem jeito de consertar isso, pastor? Tem. Não é o assunto de hoje, mas vou te deixar aí com a pulga atrás da orelha para você refletir. É doído? Porque falar a Bíblia, poucos querem falar, né? Mas agora, o que acontece? Vem vida de Deus sobre você, é o Espírito. Quando Deus sopra um Espírito, como é que é o Espírito? O Espírito é quem dá vida. A carne em nada se aproveita.
O que está acontecendo aqui? Todo espírito, diga comigo, todo espírito, mais alto, todo espírito é perfeito. Anota isso. Como assim, pastor? Todo espírito é perfeito. Sabe por quê? Da onde que sai o espírito? De Deus. Deus não faz nada incompleto, nada imperfeito. Aí você vai dizer assim, pastor, mas tem uma falha aí. Quantas pessoas que a gente vê que nascem com problemas físicos, com deficiências, com tudo que é coisa? Queridos, há coisas aí atrás que não temos de explicar hoje. Hoje eu quero falar só da essência. Tudo aquilo. Tem um texto que é muito polêmico, que os apóstolos perguntam para Jesus: Senhor, quem pecou? Era um homem cego. Quem pecou? Seus pais ou ele? Para que ele nascesse cego. Aí Jesus diz assim: nem ele, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Esse texto todo mundo lê corrido e não presta atenção. Jesus não está dizendo que não existe. Jesus está dizendo que naquele caso não foi o pecado dos pais nem o pecado dele, mas era algo que estava acontecendo naquele momento para que a glória de Deus. Jesus respondeu: nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Então o que Jesus está dizendo? Ah, foi Deus que fez nascer assim, então para que a glória se revelasse. Não, o que ele está dizendo assim, ó, não é fruto de pecado, é outra coisa, é outro tipo de anomalia, que hoje em dia estudando a gente sabe o que pode ser. É outro tipo de anomalia que acontece. Problemas genéticos, problemas físicos, outro tipo de problema. Não é pecado. Mas o que Jesus está ensinando aqui? Existem coisas que acontecem, doenças que é fruto de pecado da pessoa ou dos pais. Amém? Quem diz assim, ah, não existe, pastor, para de ensinar bobagem, isso aí não não existe maldição hereditária, pecado, não sei o que lá. Então rasga a Bíblia, querido. Porque quando Jesus diz, quando Deus fala lá no Antigo Testamento que Ele visita até a 4ª geração de quem pratica iniquidade, a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração, e abençoa a vida do justo até a 1000ª. Se você fizer uma conta, e já fizemos uma conta nisso, com 1 milênio, a história da humanidade não vai passar de 350 gerações. Com todo o tempo de milênio, lembrando que gerações são 70 anos, com toda a história da humanidade, não passa de 350 gerações. O que Deus está dizendo? Eu vou abençoar vocês até a 1000ª geração. Quer dizer que a bênção que você recebe nessa vida aqui, por ser justo, por crer nele, ultrapassa essa era, a era vindoura, e vai abençoando até a eternidade. Se você é crente, faz alguma coisa, aplauda o Senhor, porque Ele está dizendo assim, eu vou abençoar aquele que crê em mim para sempre. 1000ª geração. E queridos, vamos contar sobre isso. Então, tem muito tempo aí, para frente de bênção. Mas a maldição é visitada até a 4ª. E se a maldição não é quebrada nesses tempos, vamos dizer que tu é a 4ª já, e daí poderia quebrar e não quebra, daí vai de novo, mais 4, vai indo. E vai ficando, e vai trazendo situações. Mas agora voltando para o Espírito, você acabou de dizer que o Espírito é perfeito. Pode deixar no 63, por favor. Está no 64. O Espírito é quem dá vida. Que Espírito? O Espírito de Cristo. A carne em nada se aproveita. Olha só, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. E agora eu vou fazer algumas observações que podem ser incômodas para você. Você já percebeu que a maioria das pessoas, e não tem nenhum problema, quem estuda medicina, quem gosta de medicina, quem gosta de farmácia, quem gosta de enfermagem, tudo isso aí, bênção de Deus você gostar disso aí, e se você está em Cristo pode ser transformado. Mas preste atenção, você já percebeu que todo médico ele tem uma síndrome de Deus? Ele se acha Deus em alguns momentos. A maioria deles, por mais humilde que ele seja, ele acha que ele é um Deus, que o poder da vida e da morte está na mão deles. Preste atenção nisso. Eu não estou falando contra médicos aqui. Jesus diz, os médicos são para os enfermos. Sabe o que é a questão da medicina? Preste atenção nisso aqui, isso aqui muda, queridos. Sabe o que é a questão da medicina? Eu não estou desincentivando você a estudar. Entretanto, eu estou incentivando você a buscar mais a Deus, que Ele resolve muito mais coisas do que a medicina. Como assim, pastor? A medicina está evoluindo, pastor, não fala, isso é uma heresia, como que vai dizer que é medicina? Sabe o que acontece? Um médico, ele chega para uma pessoa e dá um diagnóstico. Ele chega para uma pessoa, tu não teve um desse uma vez? Né? Não, e fica surda, não ia poder falar. Vocês escutaram ela falar? Tu está me ouvindo?
Pois é, né? Para o médico, ela ia ficar surda e não ia poder falar. E eu não estou aqui denegrindo. Poderia morrer em 3 meses, né? Pois é. Não recebeu. Aqui que tá. Olha só. Tem uma mulher morta aqui? Não, a palavra do Senhor então. Queridos, o que eu quero te dizer é uma coisa assim, ó. E isso não é uma coisa isolada. Eu quero te dizer uma coisa assim, ó. Às vezes a gente recebe no nosso espírito palavras que são diagnósticos científicos. Mas eu descobri algo. Que existe um principado chamado farmaqueia, que é da mesma raiz de farmácia, que significa feitiço, bruxaria. A palavra farmácia vem da raiz que diz feitiço, bruxaria. Aguenta se tu puder. Eu sei que tem gente que vai pirar, vai vir até comentário depois aí no YouTube, vai dizer assim, herege. Estou nem preocupado, vai ler Bíblia, querido, eu leio. Existe um principado com esse nome. E aí? E aí, só para dar uma pitada a mais, quem estudou comigo as eras passadas, vai lembrar. A Bíblia diz lá em Gênesis 3,15, que haveria uma guerra constante entre a descendência da mulher, que fala de Cristo e todos que estão em Cristo, e a descendência da serpente, que são os filhos do maligno. Os filhos do maligno, eles vão sempre existir, e são filhos do maligno, são herança. Olha só, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, e entre a tua descendência e a descendência a tua descendência. Leia aqui, a tua descendência. Satanás tem descendência, queridos. Satanás, depois vai falar, não como Caim, lá em Hebreus, que era do maligno. Aí você vai ler a parábola do semeador e a explicação da semente. A semente plantada lá, o joio, são os filhos do maligno. E aí tem descendência do diabo, e que não vai se salvar, queridos. Descendência do diabo. Por que é descendência do maligno? Lá atrás, você vai descobrir em Gênesis 6, que anjos caídos desceram na terra e tiveram relações com mulheres. E a sua posteridade perdurou até os dias de hoje. Tem descendente de anjo caído no nosso meio, e vão se manifestar muito em breve. Semente do maligno. E você vai ficar pasmo quando eles começarem a aparecer. E eles existem. E lá nessa história que nós estamos falando aqui, o símbolo deles era uma serpente enrolada numa haste. Você já viu isso em algum lugar? Onde você viu isso? Medicina, farmácia, tudo que é coisa desse lado. Uma serpente enrolada numa haste. Daí tu vai dizer assim, pastor, é só coincidência. Que nem eu tenho a coincidência de ter hoje não está aqui, mas de usar uma menorá na minha casa, só coincidência. Botar uma bandeira de Israel aqui com a estrela, só coincidência. Não, são símbolos fortes. Agora preste atenção, o diagnóstico sobre a tua vida, preste atenção, é humano e terreno e muitas vezes diabólico. Já ouviu aqueles negócios de dizer assim, aquela pesquisa familiar de saber, tinha diabéticos na sua família? Tinha diabéticos na sua família? Tinha problemas de coração, pressão alta, e tu viu aquelas fichas que tem que fazer todo um histórico familiar? Por que está sendo recorrido ao histórico familiar? Hein, queridos? Não, pastor, não existe maldição hereditária. Ah tá, a medicina pode te entrevistar. Agora se pastor fala disso na igreja, é herege. Agora para medicina tu preenche tudo. Não, meu avô morreu de não sei o que lá, teve infarto, não sei o que lá, tem que fazer tudo. E aí o que eles dizem para você? Há uma probabilidade muito grande de você ter o mesmo problema, ou de ter uma probabilidade genética disso ser em você. E aí o que acontece? As pessoas se abalam. E aí vem o que é chamado de medicina preventiva. Já ouviu falar? Se entupir de remédio para prevenir uma doença que tu não sabe se vai ter. Dói, né, ouvir essas coisas.
Aí tu gasta uma boa porção do teu dinheiro pagando por um remédio de uma doença que nem sequer tu sabe se vai ter. E na verdade, eu quero dizer para você, não vai ter. Não vai ter. E aí vem a parte maligna desse tipo de ensino. E o que acontece? E vai indo. E aí aquelas questões psicológicas. Eu não sou psicólogo, minha esposa é. Mas aquelas coisas assim que começam a dizer, não, agora até a depressão já virou uma questão meio que genética, né? Analisa-se o histórico. Teve alguém com depressão na sua casa? Sim. Então está explicado. Transtorno do humor, esquizofrenia. Você está entendendo como é que é a situação? Vai acontecer contigo. Tá, peraí. Vamos voltar para a Bíblia? O Espírito é quem dá vida. A carne em nada se aproveita. O teu corpo, Deus não está preocupado. Não tem nada de proveito aqui. Se o Espírito dele está em você, a vida em abundância em todas as esferas. Você está entendendo? Se o Espírito de Deus entrar em você, você deixar isso, entender, mudar o teu pensamento, você tem a autoridade como um posicionamento diante de Deus, dizer, eu não quero isso para a minha vida, eu não aceito isso, eu não quero isso para mim, isso aí não vai ficar, esse tipo de diagnóstico, não aceito. E aí começa a ver, agora vem uma parte que é interessante, você já percebeu? O mundo espiritual é mais real do que o mundo... É tão real quanto o mundo físico. Você está entendendo isso? O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Tudo que nós temos no terreno é modelo do céu. Tudo que o diabo usa para enganar é coisa que ele aprendeu também no céu, porque ele já esteve lá. E ele não tem poder para criar nada. Ele só distorce o que existe. Então eu quero dizer para você, se hoje há algo afetando a sua vida, em algum aspecto, pode ser de cunho espiritual, pode ser produto de altares, consagrações, ou pode ser falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso que eu disse que o conhecimento pode trazer cura para você hoje. Sabe por quê? Porque quando você entende assim, não se trata do que o médico está dizendo. Daí você diz assim, mas pastor, eu sinto, dói. Eu sinto a dor, eu sinto as coisas aqui. Agora eu quero dizer para você, as pessoas que não têm, que amputam algum membro, o membro já não existe mais. E às vezes elas se queixam, é chamado de membro fantasma. Elas se queixam de dores no braço, mesmo quando não tem mais o braço. Por que o braço dói se não existe mais braço? Porque algo está comunicando ao espírito dela. Porque por mais que uma pessoa não tenha braço, não tenha perna, não tenha alguma coisa nesse sentido, o espírito dela é, o que você falou antes? Perfeito. Peraí, pastor, está muito confusa essa tua conversa aí. Por que não fala que Jesus morreu para nos salvar? Aleluia. Ele vem te buscar e vão embora para casa. Por que fica complicando minha cabeça? Porque o problema é esse, que está cheio de igreja no mundo inteiro que vão dizer que Jesus vai voltar, e ele vai, glória a Deus, Maranata, estamos com pressa, queremos que ele venha mesmo, e vai voltar. Mas o detalhe é assim, ele não vai voltar para pegar uma igreja despreparada. Ele vai voltar para buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, uma igreja poderosa, uma igreja que é a noiva dele. Não é qualquer coisa que ele vem buscar. E eu vou dizer para você, eu gosto muito daquela parte de Isaías que diz assim, não havia beleza alguma para que eu desejássemos, né? Às vezes eu olhava assim para mim e dizia assim, Senhor, eu me identifico muito com Cristo nessa parte. Mas assim, apesar de eu não me achar um cara muito lindo, né? Muito, né? Eu sou lindo, mas não muito. Mas eu era muito exigente no aspecto da pessoa que eu iria me relacionar, até porque ela saiu daqui, daí ela não vai ficar vermelha. Então eu escolhi uma pessoa muito linda. Então assim, porque eu sou exigente. Agora o Aguinaldo, assim, com todo, quem é ele, como diz o ditado, né, na fila do pão? Quem é o Aguinaldo? Foi exigente para escolher sua noiva. Eu quero dizer para você, Jesus está um pouquinho acima desse padrão. E ele é exigente. A noiva que ele vem buscar é uma noiva top. Sabe aquela noiva assim? Essa mesmo. E sabe quem é essa noiva?
Diga assim, eu. Aleluia, é você. Você é essa pessoa linda, maravilhosa, aquela pessoa que é o corpo de Cristo, a noiva dele que está esperando, e ele vai vir para buscar você. Só que você não pode ser de qualquer jeito, não pode ser levado por qualquer vento de doutrina, ensinado de qualquer forma. O Espírito é que traz vida para você. Então o que eu estou querendo dizer para você hoje, nessa noite, é que nós vamos comer do pão que fala que é a carne dele. Está falando, ou seja, a carne não se aproveita nada, então vocês vão comer de mim. Porque Jesus, quando ele ressuscitou num corpo glorificado. Ele está dizendo, você vai se alimentar do que eu sou, um corpo glorificado. Você vai comer da minha glória, você vai comer daquilo que eu sou. O meu espírito em você vai mudar todas as coisas. A sua carne vai ser anulada. As coisas que você não consegue fazer pela forma natural, eu, pelo meu poder sobrenatural, pelo Espírito que habita em você, posso tornar isso exato. Agora, posso tornar essas coisas reais nesse momento, porque a realidade é... E aí você vai lá para João 4 e vai dizer assim, ó, o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em realidade. Queridos, nunca tu vai ser um adorador se tu não entender o que eu estou falando hoje, porque tu não vai deixar de ser corpo. Mas o que ele está falando assim, ó, é espírito e realidade, ou verdade, vou dizer. No João 4, esqueci o versículo agora, mas fala que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A palavra verdade lá é a realidade, porque o Espírito é a realidade. O teu corpo não é a realidade, o teu Espírito é a realidade. E se nós entendermos que o nosso Espírito é a realidade, as coisas que acontecem aqui vão ser declaradas reais pela tua fé, pelo teu entendimento, pelo conhecimento de quem você é e pela tua declaração. Vai aparecer o 4:24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Essa palavra no original quer dizer realidade, em Espírito e realidade. A tua adoração é espiritual e é uma adoração em realidade, porque a realidade das nossas vidas é Espírito e não corpo. Amém? Tu está confuso? Está conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Volta lá para o 63. Olha só, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. Então, quem é a palavra? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo está dizendo assim, ó, as minhas palavras, o que eu sou, é espírito e vida para você. Eu vou me tornar em você, olha só, eu vou me tornar em você aquilo que a sua boca declarar. Acho que isso aqui tinha que ser anotado por você. Eu vou me tornar em você aquilo que a sua boca declarar. Daí sabe o que acontece? E eu já me peguei nisso, queridos. A gente chega num lugar para comer e ainda por enquanto eu estou com essa doença celíaca. Por enquanto eu estou. Só que as pessoas perguntam, tu és celíaco? E a gente sem querer a gente responde, né? Sim, eu não sou. E aí tem outras situações que você pode pensar. E nós nos acomodamos no diagnóstico. O médico disse que nunca mais eu vou poder comer alguma coisa com glúten. O médico falou isso. E eu me cuido ao extremo. Entretanto, vai ter o dia. Vai ter o dia. E eu quero celebrar isso em Israel. Não sendo nojento, mas só celebrando mesmo. Eu quero estar num Shabat lá, comendo daqueles pão deliciosos que eu comi em 2012, que eu não sabia ainda que essa alergia existia, e ela vai sair em nome de Jesus, comendo um pão daqueles maravilhosos assim, tomando aquele suco deles lá, aquele vinho, o vinho novo que eles chamam, que é o vinho sem álcool, numa sexta-feira. E é coisa linda a cerimônia, eles pegam aquele pãozão grande, parece uma pizza assim, eles comem um pedaço e vão jogando assim, para cada um, no prato. Uma cerimônia muito legal, no Shabat. Eu vou estar sentado lá, eu vou estar sentado com a minha família, e comendo pão. Quem vai estar junto? Diga amém. Nós vamos estar juntos lá. Aplauda o Senhor, porque a realidade da vida vai acontecer. E queridos, pastor, parece assim, ó, é bem legal isso, pastor. Que legal disso, sabe? O pastor falou um negócio bem massa, assim, foi bem legal. Eu não estou falando com jovens, agora que eu lembrei. O pastor falou uma coisa bem interessante, assim, que foi... Sabe o que acontece? Acontece que a tua decisão é espiritual. Você decide. Crer nas palavras dele. As palavras que eu tenho dito para você são espírito e são vida. A vida abundante que ele tem para você está disponível para ti. E essa vida, ela acontece no espírito. O teu espírito
não tem esses problemas que diagnosticaram para você. Pastor, mas eu sinto dor, pastor. Queridos, não dá para comparar aqui. Agora nós precisamos entender alguma coisa. Que esse corpo que para nada serve, que nada se aproveita, na verdade, Jesus está falando assim: ei, o corpo que eu vou dar para vocês comer, isso aqui é um contexto que ele é o pão da vida. Todo o contexto de João 6, ele está dizendo: o corpo que eu vou dar para vocês se alimentar não é esse aqui. É o corpo glorificado que eu vou ter, fruto da ressurreição, do qual vocês vão viver isso também um dia. Mas os benefícios disso estão no Espírito, que vocês vão receber após a minha ressurreição. Quando o Espírito vier, vocês podem provar de todas essas coisas, ainda em vida. Porque o reino de Deus, ele não começa, a manifestação dele em plenitude é quando Jesus voltar. Mas nós já estamos inseridos no reino de Deus, porque Jesus fez a declaração: porque o reino de Deus está dentro de vós, está em você. Então, se o reino dele está em nós, nós podemos viver as coisas de Deus de uma forma plena. Eu quero dizer para você nessa noite, encerrando essa palavra aqui: Deus não enxerga você como você se vê. Primeiro de tudo, o primeiro texto que nós vemos, ele enxerga você sentado nos lugares celestiais. E se ele te colocou assentado nos lugares, isso aqui é forte, se ele te colocou assentado nos lugares celestiais, ele colocou defeituoso lá em cima? Qual foi a oração de Jesus que ele ensinou? Que teu reino venha, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Sabe que a cura não é um esforço, é graça. Mas agora, você ter a mentalidade de Cristo é um esforço. É você se apropriar das palavras que ele diz a teu respeito e começar a crer. Quer ver uma coisa? Estudante de medicina, quanto tempo ele estuda para se formar? 5 anos mais 2 de residência. 7 anos de uma vida para poder ter o conhecimento que ele tem a respeito de anatomia, a respeito de tudo aquilo que é. Aí o crente vem num culto de domingo de noite, o pastor fala sobre o Espírito, segunda-feira já assim: pronto, amanhã eu já vou conectar no espiritual e vai acontecer tudo. Aí quarta-feira ele já vem para o culto cabisbaixo: ô pastor, o senhor falou domingo que o Espírito... Fui tentar na terça, me estrepei tudo, deu tudo errado, porque imagina eu recebendo essa palavra agora, daí agora hoje é dia de ceia, aleluia, eu pego um punhado de pão, grudo na boca aqui, daqui 2 horas acabou o homem. Porque isso não se efetivou, porque agora está mudando a chave aqui dentro. Agora está mudando a chave aqui dentro. Estou começando a entender as coisas, como é que funcionam. Porque uma coisa assim, ó, há coisas que funcionam pela fé na tua cabeça. E glória a Deus, você tem essa fé simples, aonde alguém fala e você absorve tudo. Entretanto, minha cabeça não funciona assim. A minha cabeça tem que ser encaixadinho em todo negócio. Por quê? Eu sou aquela criança chata que sempre pergunta por quê? Ou por quê? Por quê? Enquanto eu não entender o porquê, isso não é falta de fé, isso é entendimento. Porque a partir do momento que eu entender o porquê, resultados vêm. Resultados vêm. Eu tenho falado aqui muito sobre o tribunal celestial. E eu acho que você está cansado. O pastor só fala sobre o tribunal celestial. É altar e tribunal, altar e tribunal. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse vai ser o ministério que Deus me deu. Eu acho que eu vou falar isso por um tempinho. Tipo assim, talvez nos próximos 12 anos você vai estar ouvindo eu falar tribunal, altar, tribunal, altar. Sabe por quê? Porque virou a chave aqui dentro da cabeça e eu experimentei. E quando você experimenta algo de Deus que funciona para você, você diz assim, não é criar formulazinha, você começa a dizer assim, pronto, descobri algo que eu não sabia e Deus está agindo. E assim, ó, são vários testemunhos pessoais. E agora está começando a acontecer com outras pessoas. Simplesmente por uma palavra. O detalhe é, eu comecei esse culto falando a respeito da expectativa que você gera. Não crie expectativas naquilo que você não tem, receba daquilo que você está convivendo. Por exemplo,
Não espere um profeta para receber o profético. Vá para a palavra de Deus. Não espere quem opera sinais e maravilhas para receber a cura. Receba pela revelação da palavra. Receba aquilo que Deus está te entregando hoje. Eu quero dizer para você, quem resolve para você, já resolveu e te colocou assentado no lado dele. E está esperando que o teu entendimento se abra para receber todas as bênçãos que já estão disponíveis em Cristo Jesus. É o Espírito que dá vida. Então comece a fortalecer a tua mentalidade com a palavra de Deus. Volta ali o versículo, por favor. As minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. Quer começar a ver algo novo sobre a tua vida? Comece a declarar a sua palavra. Comece a declarar a palavra do Senhor a respeito daquilo que você necessita. Porque as minhas palavras, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. Está relacionado com palavra, declaração. É a tua boca que vai fazer com que o resultado venha a teu respeito. Amém? É o que você declara, é o que você está declarando, é o que você está declarando. Não aceite mais, não repita, não dê ousadia. E aqui, quando eu falei a respeito dos médicos, não que você não vai consultar mais, queridos, mas tome cuidado, não se automedique. Você já leu bula dos remédios? Quem já teve curiosidade de ler bula do remédio? Todo mundo já leu. Você está com um problema, a bula te apresenta pelo menos 5 que vai dar depois que tu tomar ele. Pelo menos 5 problemas vão dar depois. Queridos, agora olha para mim com sinceridade, isso é bênção ou é maldição? 1 por 5, vamos trocar aí. É forte essas coisas. E as pessoas não falam, né? E aí você vai lá e se automedica. E agora, vamos pensar. A mesma fé que tu tem numa receita médica, que tu vai tomar um remedinho para melhorar, por que tu não coloca a mesma coisa nos médicos do médico e diz assim, não, eu entendo. A palavra de Deus diz lá, está alguém entre vós enfermos, chama os presbíteros da igreja, unja com óleo, a oração da fé levantará o enfermo, e se tiverem pecados serão perdoados. Queridos, isso é Bíblia. Tá, não, mas isso é Bíblia, pastor. Agora a medicina diz que a bula, o remedinho vai melhorar. Está onde nós exercitamos a nossa fé, aonde nós treinamos a nossa mente. Quer ter mente de Cristo? Amém? Não, mas eu tenho, a Bíblia declara. Sim, você pode ter, mas está usando ela? A partir do momento que tu crê no Senhor Jesus, a mente de Cristo instaura você. E agora, você usa? Ou você continua usando a mente humana e deixando arquivado ali a mente de Cristo? Não, vou guardar para a glória, para não gastar na eternidade. Daí lá na eternidade eu uso. Não, a mente de Cristo é estabelecida agora, para esse tempo. Agora, imagina uma igreja que confia na ação de Deus, no sobrenatural dele. Em vez de comprar, deu uma dor de cabeça, em vez de correr comprar o remédio, não vou dizer o nome do remédio aqui para não falar marcas, mas aquele bem famoso que tu conhece, em vez de você ir correndo e tomar ele, por que tu não pega um óleo, não unge a tua cabeça e diz assim, Senhor, o teu filho, o teu neto, o teu amigo, o teu irmão, eu não estou me sentindo bem. Por que você não pega o óleo e não unge e declara sobre ele a saúde? O Espírito é quem dá a vida. A carne nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Queridos, parece ser simples, mas é bem complexo a fala de hoje. Apesar do Evangelho ser simples, em ser entendido, a nossa cabeça, ela foi ensinada a confiar em tudo que é coisa, menos na palavra de Deus. A gente confia em tudo que é coisa, menos na palavra de Deus. Você pode dizer assim, não, pastor, mas eu confio. Não, eu estou falando assim, sério. Queridos, há uma unção sobre a igreja do Senhor Jesus. E a unção da igreja do Senhor Jesus é uma unção que cura. E esse bálsamo que estava em Gileade, através de Cristo, está no corpo, no óleo que escorre sobre nós. Nós precisamos entender essas coisas, que Deus traga a revelação e abra o teu entendimento para receber essa palavra. Olá, que bom ter você aqui no meu canal. Se você ainda não está inscrito, basta clicar no botão inscrever-se que está aqui no vídeo. Aproveite e ative o sininho de notificação. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a saber. Meu desejo é que essa mensagem possa edificar a sua vida. E se fizer sentido para você, gostaria que você compartilhasse com mais alguém. Deixei mais 2 indicações aqui que com certeza irão abençoar a sua vida. Um grande abraço, graça e paz.